Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira. Hoje, de fato, é o primeiro dia de julho, mas a gente começou o nosso mês ontem, né? Por conta da temática, enfim. Como vocês já sabem, a gente não está saindo completamente da questão da interiorização, ela continua sempre presente e sempre vai estar presente, tá, gente? Mas agora nós vamos entrar mais nessa questão das repetições, né? E aí eu comentei aula passada que as repetições elas não são só a repetição da mesma postura, mas a repetição da mesma função. Então a gente essa semana vai trabalhar com torções. Aula passada ontem a gente trabalhou com torções sentadas. Hoje a gente vai trabalhar com principalmente torções deitadas, então no plano mais baixo mesmo. Vai ter uma outra, mas o nosso foco são essas torções no plano mais baixo. E é isso, vamos entoar o mantra e aí a gente começa a nossa aula. Unimos as nossas mãos em frente ao peito, lembrando que a gente sempre entoa um mantra no seu significado. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E assim iniciamos a nossa aula de hoje. Bom, como eu falei um pouquinho aí antes de iniciarmos, hoje vamos trabalhar com torções num plano mais baixo, então a gente vai ter torções em decúbito dorsal, em decúbito ventral, de lado, vamos ter torção no gato, enfim, várias torções. E essa aula não é para vocês, sei lá, vou ficar fazendo essa aula várias vezes. É mais para vocês entenderem as torções e irem entendendo aquelas que fazem mais sentido dentro do corpo de vocês e aquelas que vocês precisam fazer mais. E aí a gente tem que entender isso, é muito importante entender. Porque eu tenho dificuldade numa postura, quer dizer que eu tenho que fazer mais ela? Não necessariamente. Vamos supor que você esteja fazendo. Que você esteja fazendo a Lotus, né? Vamos lá, não sei o que, a Lotus. E aí você fala, nossa, essa postura é muito difícil, não consigo fazer a Lotus, é horrível, meu joelho dói. Nossa, o que eu vou falar para você? Não faça. Por quê? O joelho, pessoal, é uma articulação limitadíssima, tá? Muito, muito limitada. Os movimentos são bem poucos. E é uma articulação delicada. Então, eu não posso sentir dor no joelho. Se eu sinto dor no joelho fazendo alguma postura, isso é um sinal que eu não devo fazer essa postura, tá? Agora vamos pegar Paschimottanasana, na pinça. Eu tô fazendo Paschimottanasana e eu sinto, nossa, é um alongamento forte, eu tenho dificuldade aqui em Paschimottanasana. Nossa, eu vou tão pouquinho, poxa, eu achei que eu podia ir mais, mas eu vou tão pouquinho. Paschimottanasana, a gente está trabalhando principalmente com um alongamento de posteriores de perna. Então, a gente está trabalhando algo menos delicado. É um alongamento um pouco mais tranquilo da gente trabalhar. E é um alongamento que a gente pode evoluir sem danos, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que avaliar cada uma das posturas. Eu não posso, a gente não pode, sem saber, sem conhecer aquela postura, sem entender onde dói, por que é incômodo, dizer se é para fazer mais ou se é para fazer menos. Tá bom? Cada caso é um caso e a gente tem que avaliar tudo, assim, particularmente. O melhor é que se você está sentindo alguma coisa, que você fale comigo, porque a gente vai
avaliar de uma forma mais particular essa questão que você tiver aí, ok? Então, durante essa aula, eu quero que vocês aproveitem essas torções, avaliem essas torções dentro do corpo de vocês e que vocês vão entendendo, essa daqui faz sentido para mim, essa não faz muito sentido. Enfim, para que vocês possam ir adicionando nas práticas de cada um. Beleza? Nós vamos começar hoje sentados com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Apenas primeiro sentindo este corpo aqui agora, avaliando como você está. Olhando desde a parte mais externa para a parte mais interna do seu corpo. É muito importante que você ajuste aquilo que precisa ser ajustado. Por exemplo, continua aí se observando. Hoje está muito frio em São Paulo. Se você está sentindo muito frio, vai lá e pega um casaco, coloca o seu casaco. É melhor que você sinta conforto agora e depois tire o casaco caso sinta calor, do que você passe frio. Se você está sentindo dor no joelho, mude a posição do seu joelho. Tudo isso a gente tem como lidar. Vai sentindo quais são esses grupos musculares que mantêm a sua postura sentada. E nessa análise do seu corpo, entenda qual é a melhor forma de se sentar. Talvez os seus joelhos estejam mais para cima. E aí, isso exige que você sente uma almofada, porque aí a gente vai conseguir melhorar a relação entre a sua pelvis e os seus joelhos. Talvez você tenha que se apoiar na parede. Talvez você precise até sentar-se numa cadeira e não tem problema. Tudo isso faz parte. E depois de ter feito todos estes ajustes, nós vamos fazer uma mobilização com a coluna. Primeiro levando ela de um lado e do outro. O foco é no movimento da coluna, não no movimento do pescoço. E vá dentro do seu limite confortável. E este movimento de ir para um lado e para o outro vai se tornando um movimento circular, em que você leva a coluna também lá para cima, para o lado, lá para trás, para o lado, lá para frente, vai girando. E giramos para o outro lado. Até ir parando este movimento, se observando novamente. E nós vamos fazer uma mobilização do pescoço agora. Primeiro, nós vamos virar a cabeça lá para o lado direito. E aqui, com a cabeça onde ela está e sem mover os ombros, nós vamos levar o queixo em direção ao peito, sem subir nenhum ombro. Retorna, volta lá para o centro. Alongamento forte de pescoço esse. Agora para o lado esquerdo. Levamos o queixo lá em direção ao peito.
Voltamos para o centro, queixo lá para cima. Retorna e queixo no peito. Retorna para o centro, apenas se observa. Então a cabeça vai tombar lá para o lado direito, como quem quer tocar a orelha no ombro, sem levantar os ombros. E nós vamos apenas apoiar a mão direita lá em cima da cabeça. Não é para puxar, apenas apoiar. Retornamos. Pare um pouquinho no meio. Toma a cabeça lá para o lado esquerdo. Apoiamos a mão esquerda. Retornamos para o centro. Se observe. Veja como está esse alongamento da coluna. Veja como está também o alinhamento da coluna e do pescoço. Nós vamos fazer Bhujangasana sentadas. Bhujangasana, a cobra que a gente faz lá de bruços, é possível fazer aqui sentadas. Nós vamos entrelaçar os dedos lá, levando as mãos lá no chão, atrás das costas, tá? Abre bem o peito, olha para frente. Pode manter os olhos fechados. Daqui a gente vai tirar um pouquinho as mãos do chão. Não é para levar lá para o teto, não, só um pouquinho. E abrir mais o peito, olhar mais para cima. Cuidado para não destroncar completamente a região da lombar. E permanece aqui um pouco. Retorna. Solta os braços, se observa. E nós vamos fazer Bhadrasana. Bhadrasana é a postura auspiciosa, que a gente costuma chamar. Vamos unir as plantas dos pés e trazê-los bem próximos das virilhas. Aqui a gente vai começar, antes de fato entrar em um asana, nós vamos fazer uma preparação, que é chamada de borboletinha comumente, em que nós vamos bater as pernas no chão, querendo aproximar os joelhos. Vamos ficar aqui alguns instantes, mantendo sempre a coluna ereta. E aos poucos vamos cessando esse movimento. Segura bem nos pés, estenda bem a coluna. E a cada inspiração você cresce com a coluna. A cada expiração, tenta levar os joelhos mais próximos do chão.
Então, nós vamos entrar em uma outra fase do Badrasana, em que nós vamos levar, escorregar os pés lá para frente, ainda unidos, mais ou menos aí do tamanho do seu tronco. O pé direito vai escorregar lá para frente do esquerdo. Não está mostrando 100% na câmera, mas eu vou apoiar o meu calcanhar direito nos dedos do pé esquerdo, certo? Os dois no chão. E aqui nós queremos levar a nossa testa lá nos pés. Então vamos aos poucos flexionando o quadril. Chegou no limite da flexão de quadril, flexionamos a coluna e chegamos no nosso limite confortável. Dentro do seu limite confortável, você faz os ajustes necessários para permanecer na postura. Retorna devagar. Botamos o pé direito. Observamos. Quem vai na frente agora é o pé esquerdo. E nós levamos a testa em direção aos pés. Retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. Unimos os pés novamente. E agora nós vamos levar a testa lá nos dois pés juntinhos. Então vá novamente até o seu limite confortável e relaxe quando chegar nele. Retorna devagar, vértebra por vértebra. Muito bom. As pernas voltam. Apenas nos observamos um pouquinho. E nós vamos entrar lá no gato, nos quatro apoios. Muito bom. As mãos bem embaixo dos ombros, joelhos bem embaixo do quadril. E vamos fazer aquele movimento com a coluna que acompanha a respiração. Inspirando, abrimos o peito, olhamos lá para frente. Expirando, fazemos um C com a coluna olhando lá para o umbigo. Cada um faz no seu tempo.
Na próxima inspiração, volta lá para o neutro. Porque nós vamos fazer agora a torção no gato. Então, vamos começar passando o braço direito entre o braço esquerdo e a coxa esquerda, levando a orelha direita no chão. Ótimo. Encostando a orelha direita no chão, você escolhe se a mão esquerda vai ficar aqui ao lado da cabeça ou se você vai escorregar ela pelo chão lá para frente, estendendo o braço esquerdo, mantendo a mão no chão. Ou então, se você vai passar este braço por trás das costas e vai agarrar a sua coxa direita. E permanece aí onde você escolher. Retornamos lá para o gato. Se observe. E vamos torcer agora para o outro lado. O braço esquerdo vai passar entre o braço direito e a coxa direita. Levamos a orelha esquerda no chão. A mão direita pode ficar aqui ao lado da cabeça, ou você pode deslizar ela pelo chão, estendendo o braço direito. Ou você pode até mesmo passar o seu braço por trás das costas, agarrando a coxa esquerda. E aqui permaneça. Retorna devagar lá para o gato. Aqui no gato você se observa, se percebe. Veja se você tem espaço na frente. Se não tiver, dá uma resinha aí no seu tapete, porque nós vamos fazer a Naratasana, que é a postura do coração derretido. E nós vamos fazer isso levando os braços lá para frente, eles vão escorregando, mas aqui o meu quadril permanece onde está. A coluna que vai indo em direção ao chão, como se eu quisesse tocar o peito no chão. Eu posso apoiar tanto a minha testa quanto o meu queixo no chão. Lembrando que o quadril vai lá para cima e a ideia é que eu quero tocar o peito no chão. Devagar, você retorna lá para o gato. E do gato já vai direto para deitar em decúbito ventral. Deitar de bruços. Descanse sua cabeça quando chegar. Apenas se observe.
E nós vamos fazer uma torção um pouco diferente aqui, tá certo? Então, primeiro, você vai apoiar sua testa nas mãos. E aí, nós vamos flexionar esse joelho direito, ok? E nós vamos levar o pé direito lá para o lado da perna esquerda. Se ficar ruim com o joelho flexionado, você pode estender. Eu faço principalmente por conta de espaço. E permanece aqui um pouquinho. Retorna devagar. Estende esta perna. Flexiona a esquerda. Leva lá para o lado da direita. Se você conseguir estender, ótimo, significa que você tem espaço. Se não, pode fazer com o joelho flexionado, se não dói. Retorna devagar. Descanse. E nós vamos fazer uma postura diferente agora, que é ótima para alongamento de virilha, tá? Vamos começar com a perna direita, pode permanecer aí com a testa lá nas mãos. Nós vamos flexionar o joelho, mas não vai ser da forma que fizemos antes. Não, ele vai permanecer no chão. E nós vamos flexioná-lo lateralmente. Então, a gente vai escorregar o joelho pelo chão, até ele chegar mais ou menos ali na altura do quadril ou mais alto. E esse joelho, ele quer se afastar do corpo. Você vai levando ele cada vez mais para longe. Assim a gente vai aumentando este alongamento lá na virilha. Retorna a perna direita pelo chão. Se observa. Vamos fazer o mesmo com a perna esquerda. Então, você flexiona o joelho pelo chão, chega ali ou na altura do quadril ou mais para cima e distancia esse quadril ou este joelho do corpo, abrindo bem a virilha. Retorna a perna esquerda, descansa um pouquinho. E então nós vamos nos deitar de lado. Primeiro sobre o lado esquerdo, porque aí vocês vão enxergar bem. Então a gente deita sobre o lado esquerdo do corpo, com os joelhos juntinhos e flexionados. Dê um zoom na câmera. Isso. Com os joelhos juntinhos e flexionados. E aí você pode apoiar a sua cabeça nas mãos ou no braço, você que escolhe. Descansa o braço aí na lateral do corpo. Se observa um pouquinho aí de lado.
Para a torção que nós vamos fazer aqui, a gente precisa ter espaço em cima da cabeça. Eu tô vendo aqui que eu não tenho, então eu vou deitar mais para baixo no tapetinho. Assim. Ok. E aí, eu vou estender o meu braço que tá aqui embaixo da cabeça lá para frente, na altura do meu ombro. O braço direito que tá aqui apoiado na perna vai lá para frente também. Eu vou tocar a minha mão direita sobre a minha mão esquerda, ok? Agora, atenção. O meu olhar vai acompanhar sempre a minha mão direita. A minha mão direita vai começar a deslizar pelo chão. Pelo chão e ela vai passar por cima da minha cabeça. Eu vou começar a girar, porque o meu olhar está acompanhando a minha mão, até que, com essa presilha não dá, até que o meu braço esteja totalmente lá para o outro lado. Aqui eu não vou conseguir estender ele completamente, mas ele está totalmente agora lá para o lado direito. E eu olho para a minha mão direita. E a minha mão vai começar a retornar e eu vou acompanhando com o meu olhar. Retorno esse descanso do braço e seguro a minha cabeça aí ou com a mão ou com o braço. Descanse. E nós vamos girar, ficando deitadas agora em cima do lado direito. Da mesma forma que nós fizemos para o lado esquerdo, pessoal. É a mesma coisa. Então, a gente está deitado aqui, descansando. Esta é a postura inicial. Vamos estender o braço direito ali na altura do ombro. A mão esquerda fica por cima da mão direita, braço esquerdo estendido. E aí sim, a mão esquerda vai para o chão e a mão começa a deslizar pelo chão. Ela vai subindo, eu vou acompanhando com o meu olhar, vou acompanhando até que o meu braço esteja totalmente lá para o lado esquerdo e eu estou olhando para ele. Aproveite essa torção, fique aqui. E aí este braço vai retornando e eu volto para aquela posição inicial. Muito bem. E daqui nós vamos deitar em decúbito dorsal. Então agora nós vamos encostar as costas no chão. Vamos permanecer com as plantas dos pés no chão, tá? Os joelhos flexionados apontando lá para cima. Apenas se observa um pouquinho aqui, depois de ter feito tudo que a gente já fez. Já fizemos várias torções e vamos fazer mais algumas. Nós vamos fazer uma torção deitada com as duas pernas unidas. Então, primeiro a gente traz as duas pernas unidas lá próximas ao nosso tronco. E nós vamos começar tombando elas para o lado direito. A mão direita pode segurar nos joelhos e puxar os joelhos para o lado direito.
você pode usar essa mão direita para segurar os joelhos no chão. A mão esquerda vai se abrir na altura do ombro, braço esquerdo, e você escolhe se vai seguir olhando para cima ou se vai olhar lá no braço esquerdo. Retorna devagar lá para o centro. Se observa no centro ainda, com as pernas aqui unidas. E nós vamos repetir essa torção agora para o outro lado. Então, você vai trazer as pernas lá para o lado esquerdo, a mão esquerda segura. O braço direito se estende lá na altura do ombro. Você escolhe se vai ficar olhando para cima ou se vai olhar lá para a mão direita. E permanece aqui. Retorna devagar para o centro. Deixe que os pés toquem o chão, se observe. E nós vamos para a nossa última torção da aula. Nós vamos agora estender as duas pernas lá para o chão, tá? Não para o alto, a gente escorrega elas lá para o chão. Vamos flexionar a perna direita, levando o nosso pé direito sobre o joelho esquerdo, certo? Mão esquerda segura no joelho direito e puxa ele lá para o chão. Tum, para o lado esquerdo. O braço direito vai, ao invés de se abrir aqui na altura do ombro, a gente vai abrir um pouquinho acima da altura do ombro. E aí você escolhe se quer olhar para cima ou se quer olhar lá para o lado direito. Lembrando que o braço não está na altura do ombro, ele está um pouquinho acima. Perceba que se você tira muito o seu ombro direito do chão, é preferível que você volte um pouquinho a perna esquerda. Retorne devagar, ambas as pernas estendidas lá no chão, se observe. E vamos fazer o mesmo para o outro lado. Flexione a perna esquerda, posicione o pé esquerdo em cima do joelho direito. A mão direita segura o seu joelho esquerdo e leve ele em direção ao chão, lá para o lado direito. O braço esquerdo se estende, mas não na altura do ombro, um pouco acima. E aí você pode olhar ou para cima ou para o lado esquerdo.
E retorna para o centro. Apoia a planta dos pés no chão, se observe. E antes de entrarmos em Shavasana, nós vamos fazer Pavana Muktasana, a postura de liberação de gases. Então vamos trazer ambas as pernas flexionadas próximas ao peito, abraçando-as pela frente do joelho, trazendo-as com certo vigor, mas sem tensionar os ombros. Pode até fazer uma massagem com um balancinho. E esse movimento vai cessando aos poucos. E para completarmos Pavana Muktasana, nós vamos levar a nossa testa lá na direção dos joelhos, sempre levando o queixo no peito. Retorna a cabeça, retorna os pés. E agora, finalmente, vamos entrar em Shavasana, a nossa postura de relaxamento. Vamos deslizar essas pernas estendidas. A gente pode separar elas mais ou menos na largura do tapetinho e deixar que os pés caiam para fora. Os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abrimos um espacinho nas axilas. Fechamos os olhos se eles ainda não estão fechados. E assim entramos em Shavasana, na postura do morto, que é a nossa postura de relaxamento. Mas, se você prefere relaxar em alguma outra postura, ou se prefere fazer alguma adaptação aí em Shavasana, fique à vontade. Você pode sempre colocar uma coberta, um travesseiro, enfim. Se observe em Shavasana. Da mesma forma que você se observou lá no começo da prática. Tenha este olhar curioso. Queira se investigar, se perceber. Então você vai começar a permitir que o seu corpo relaxe cada vez mais. Como se existisse um mecanismo dentro de você que ele estivesse posicionado mais ou menos no centro do seu corpo. E aí, toda vez que você inspira, esse mecanismo solta uma onda por todo o seu corpo. E essa onda, ela chega desde o couro cabeludo até a ponta dos dedos dos pés e das mãos. E quando você expira, essa onda faz efeito e você entrega cada vez mais o seu corpo para o chão. Vai imaginando que este dispositivo vai operando de acordo com a sua respiração.
E depois que esse dispositivo já tiver feito todo o efeito possível, você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe que sua mente circule por este corpo entregue ao chão. Não se apegue a mais nada, não controle mais nada, não faça mais nada por alguns instantes. E aí, aos poucos, você vai adotando respirações mais profundas e lentas. Começa a movimentar o seu corpo, a fazer tudo aquilo que ele te pede para fazer. Pode se espreguiçar, pode bocejar. E você vai aos poucos e devagar, no seu tempo, se colocando novamente sentada, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Pode permanecer de olhos fechados. Vá apenas sentindo a sua respiração agora. Vá percebendo como está o seu ciclo respiratório. E nós vamos fazer o Jai. O Jai, a respiração gloriosa. Gosto muito de Ujjayi, principalmente em dias frios, porque dizem, tá? Não é nada comprovado, mas dizem que o Ujjayi é uma respiração que aquece. Então vamos fazer o Ujjayi, porque além dela aquecer, aí sim a gente sabe que ela relaxa bastante. E para fazer o Ujjayi, nós começamos a colocar aquele barulhinho na respiração, em toda a inspiração e expiração.
e vamos começar a controlar o tempo da nossa respiração, inspirando em X e expirando em 2x. E ainda sem perder o controle e sem perder o barulhinho da respiração, nós vamos acrescentar a pausa respiratória, lembrando que esta pausa ela pode ter a mesma duração da sua inspiração, então X, ou a mesma duração da sua expiração, se você já estiver acostumado, que é 2x. Então, sem perder o controle, sem perder o barulhinho, nós começamos a fazer também a pausa respiratória com o pulmão cheio de ar. Nós vamos acrescentar agora mais uma coisinha, e essa vai ser a finalização para a gente fazer o pranayama completo, que vai ser a pausa em Jalandhara e a expiração apenas pela narina esquerda. Então, com o sonzinho, com o controle, com a pausa respiratória, nós vamos inspirar, pausar em Jalandhara, voltar e expirar apenas pela narina esquerda, e este é o Jai Pranayama completo. Vamos lá.
Perdão. Depois da última inspiração, você deixa a respiração livre, os olhos fechados. E foca nesses efeitos. Vá percebendo como está a sua respiração. Vá percebendo como está o seu corpo. E vá percebendo como está a sua mente. Se você puder e quiser ficar mais tempo aí nesse estado meditativo, ótimo. Se não, a nossa aula se encerra por aqui. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante aí sobre torções nesse nível mais baixo. A gente fez um montão hoje. E que tenham aprendido aí como elas agem, né, no corpo de vocês. Na próxima aula a gente vai trazer todas as torções juntas. Todas não, né? Mas todas essas que a gente trabalhou, então, e mais algumas, para vocês irem experimentando. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.